Alô, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Reflexão e Fé, mais um quadro aqui do nosso canal Teologia Liberada. E neste quadro nós faremos reflexões sobre temas atuais da teologia cristã, da teologia contemporânea e também de alguns fatos escabrosos, de alguns escândalos, enfim, coisas que estão mexendo de algum modo com o imaginário da igreja e com a atenção da igreja nos nossos dias, tá bom? Então, esse nosso objetivo aqui é de trazer para o público geral reflexões sobre fatos do cotidiano, sobre coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Então, esse quadro se chamará Reflexão e Fé. Para quem é formado no Seminário Teológico Batista do Norte, lá na cidade do Recife, essa frase ela está estampada nos corredores do nosso seminário. Então é uma pequena também homenagem da nossa parte para essa grande casa de profetas chamada Seminário Teológico Batista do Norte. Então um abraço a todos vocês que fazem parte dessa amada escola e instituição. Bem, no vídeo de hoje, nosso primeiro episódio de Reflexão e Fé, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que chegou até mim, eu acredito que depois de muito tempo. Então, eu acredito que eu estou com mais ou menos 2 ou 3 meses de atraso, tá bom? Então, vocês, por favor, no nosso chat, nos nossos comentários, deixem aí quando foi que ocorreu essa situação. Então, este vídeo nós refletiremos sobre as afirmações do famoso cantor gospel Kleber Lucas. Isto mesmo, Kleber Lucas, ele problematizou e fez lacração em cima do hino da harpa cristã chamado de Alvo Mais Que a Neve. Isto mesmo, acho que vocês ouviram bem. Se vocês não ouviram bem, por favor, limpe os seus queridos ouvidos gospels. Gospel, não sei nem como é que se diz isso. Então, limpe bem o seu ouvido. É isso mesmo que você ouviu. Kleber Lucas fez problematização e lacração em cima do hino Alvo Mais Que a Neve. Aquele hino que nós cantávamos e cantamos ainda hoje na igreja, né? Então, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu não vou cantar mais porque senão vou me chamar para gravar o CD no lugar do Kleber Lucas, tá bom? Então, vou estar mostrando para vocês aí o meu talento musical altíssimo nível para vocês não. Então, gente, brincadeiras à parte, o que aconteceu? O cantor Kleber Lucas, em uma entrevista ao lado de Caetano Veloso, isso mesmo, parecia que estava sem eira, sem documento, caminhando contra o vento, ele fez essas afirmações, tá bom? Então vamos analisar as afirmações do cantor e vamos tentar, de algum modo, argumentar ponto por ponto. Vou colocar aqui o fone de ouvido para poder ouvir junto com vocês. No que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, branco como a neve. Muito bem, pessoal. Então nós acabamos de ver as afirmações do querido cantor Kleber Lucas. Eu acredito que ele vai ter que tomar até um chazinho de camomila para dormir hoje, de tão preocupado que ele vai ficar com as afirmações que eu vou fazer aqui, né, gente? Então ele vai ficar muito preocupado. Nossa, tem um pastor ali que fez críticas à minha fala. Mas tudo bem. O nosso objetivo é alertar o povo de Deus, tá certo? Então vamos destrinchar por partes as afirmações do Kleber Lucas. A primeira afirmação que ele diz, que ele distorce a letra do hino. Então, ao invés de ele dizer alvo mais que a neve, ele vai falar o quê? Branco como a neve, branco como a neve. Então, em primeiro momento, Kleber Lucas ele comete uma coisa chamada no argumento de substituição ilícita de algo similar, de algo parecido. Ou seja, então ele troca propositalmente uma palavra pelo seu sinônimo ou algo muito parecido.
Então aqui ele comete uma falácia argumentativa. E também, do mesmo modo, ele comete uma segunda falácia em cima da sua fala, dizendo que existe uma espécie... Então, nas palavras dele, eu não estou falando aqui em minhas palavras, ele fala que existe um discurso nefasto e de dominação no hino. Então, isso aqui é uma outra falácia que ele comete. Ou seja, então ele está transformando, ele está criando um monstro, um fantoche, um espantalho para depois ele bater e tentar refutar. Então em menos de 2 minutos, ele comete 2 falácias argumentativas. Tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo, nós não precisamos ter formação acadêmica superior como tem o cantor Kleber Lucas, tá, gente? Porque se você procurar a biografia dele, você vai ver que ele é formado em teologia, você vai ver que ele é mestre em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é também doutorando em história por essa mesma universidade, tá? Então, qualquer pessoa que aprendeu na escola a interpretar texto vai ver que o hino Alvo Mais Que a Neve está retratando a profecia do profeta Isaías, gente, de que Deus ele iria trabalhar na condição pecaminosa do homem. Embora os pecados do homem fossem vermelhos e escuros como a escarlata, como a púrpura, eles seriam purificados desses pecados e ficariam mais alvos como a neve. Então, mais ou menos é isso, tá bom? Então, o hino foi composto, eu não sei falar aqui o nome do autor, tá certo? Eu não vou arriscar, mas esse autor, ele é um americano que lutou na Guerra Civil e ele compôs mais de 1000 hinos, tá bom? E em nenhum dos hinos dele nós encontramos esse discurso nefasto que o querido e famoso cantor Kleber Lucas afirma, tá certo? Então, gente, e outra coisa que eu quero comentar é que Kleber Lucas, no atual momento, ele é tão relevante para o mundo gospel, não é? Como Caneta Azul é relevante para a MPB, percebe? Então o Kleber Lucas de hoje ele não pode se comparar com aquele Kleber Lucas lá daquele queridíssimo disco da Comunidade Evangélica Aos Pés da Cruz, né? Então eu tenho músicas desse disco na minha playlist do Spotify e vou continuar mantendo, porque essas músicas são um registro de quem foi o Kleber Lucas e do seu grande talento de composição musical para aquilo que ele é hoje, só um lacrador, infelizmente, tá? Então, assim, outra coisa, ele fala, essas pessoas, elas, quando vão argumentar sobre esse tipo de coisa, ele fala com um ar jocoso, né? Ah, de olhinhos fechados, de joelho e não sei o quê. Então, assim, fica zoando a fé, mas zoando a mesma música que ele já cantou no DVD ao vivo. Não é isso? Então, peraí, seu Kleber Lucas. Então, o senhor quer dizer que isso é um discurso de supremacia branca? Então, você gravou essa mesma música no seu DVD ao vivo com um discurso nefasto de dominação branca. Então, já que realmente é isso, essa música, na sua interpretação, né, tão superior, tão sublime, então você precisa se retratar à comunidade de evangélicos negros brasileiros, tá bom? Pedindo perdão por você ter cantado, gravado e ter feito grana com essa música. E você não fez isso, não é, meu querido Kleber Lucas? Mas muito bem, vamos avançar, tá certo? E outra coisa, ele fala, não é, desde a sua postura de músico, arranjador, compositor, dessa melodia fantástica. Ô meu filho, veja só, vocês já participaram de um show do Kleber Lucas ao vivo. Então assim, o Kleber Lucas ao vivo, ele faz pena, gente. O Kleber Lucas é o único cantor gospel que eu conheço que ele não tem feeling, ele não tem pegada, ele não sabe dançar, ele desafina ao vivo. Entendeu? Por isso que eu falei que ele é tão irrelevante para a música gospel hoje como Caneta Azul é para a música popular brasileira. Aí você pode falar, pastor Veridiano, mas o Kleber Lucas é um cantor famoso. É claro, meu filho, na época que ele fez sucesso, que ele estourou, o mundo gospel era um mundo restrito. E nós não tínhamos outras pessoas para escutarmos. E hoje em dia nós temos cantores fantásticos, fenomenais, que dão um banho, literalmente, no Kleber Lucas, né? Mas muito bem, vamos continuar aqui com as suas afirmações. Vamos lá. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então,
há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos. Muito bem, vamos ver essas afirmações aqui do querido Kleber Lucas. Então, ele está falando, né, que esses livros, eles da teologia negra, e inclusive ele cita o pai da teologia negra, que é o James Cone, dizendo que esses livros não chegam no Brasil. Opa, peraí. Uma pessoa que faz uma pesquisa, gente, rápida no Google, você vai encontrar pelo menos 2 livros do James Cone que chegaram no Brasil na década de 80. Percebe? E outra coisa, ele fala que os seminários, eles abominavam essa teologia. Não é verdade. Eu fiz formação no Seminário do Norte, conheço pessoas que fizeram formação em outros seminários, tá bom? E na disciplina chamada Teologia Contemporânea, nós estudamos todas essas correntes de teologia evangélica. Nós estudamos a teologia feminista, a teologia ameríndia, a teologia da missão integral, a teologia negra, né? De uma vertente católica nós estudamos a católica ortodoxa. Então isso é uma informação, isso é uma afirmação rasteira do nosso querido Kleber Lucas, né? Então outra coisa, o pai da teologia negra, tá certo? Ele foi diretamente influenciado por Karl Barth, inclusive a tese de doutorado dele foi em cima do grande Karl Barth. Então eu acho interessante que finalmente o Kleber Lucas ele descobriu. Isso é uma descoberta fantástica. Ele descobriu a roda, gente. Em que sentido? Ele descobriu que as instituições de ensino teológico no Brasil não dão formação convincente. Ai, meu Deus, ele descobriu. Palmas para ele. Oh, que grande descoberta. Meu filho, veja só. Uma instituição de ensino teológico, pelo menos ela precisa ensinar 5 teólogos, que são os 5 teólogos maiores da humanidade, tá certo? Então, quem são eles? Ó, Atanásio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino e Karl Barth. Porque tudo o mais procede dessas fontes, meu querido. Entendeu? Então, uma pessoa que faz uma formação de 2 anos, 4 anos, 5 anos no seminário, ela não tem condições, materialmente falando, de aprender todas as teologias possíveis. Então você precisa receber a base de pelo menos esses 5 teólogos para depois você poder fazer teologia, tá certo? E lembrando que a teologia negra, ela não é uma teologia bíblica, ela é uma teologia pública, assim como a teologia da libertação, a teologia da missão integral, a teologia feminista, a teologia ameríndia, a teologia do processo, a teologia da morte de Deus. Então, são essas teologias que nós temos nos nossos dias. E não são teologias bíblicas e sistemáticas, são teologias públicas, são discursos teológicos diante da realidade social. Tá bom? Mas o nosso objetivo não é esse. Então, vamos fazer aqui mais um comentário interessantíssimo do vídeo do Kleber Lucas. Conteúdo de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm isso? Você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravo. Porque o que chegou aqui é referência. Então, gente, veja só. Essa afirmação do Kleber Lucas é uma afirmação verdadeira. Só que essa afirmação dele não se enquadra no contexto brasileiro. Em que sentido? Isso se enquadra no contexto americano, porque nós sabemos que no contexto americano nós temos uma separação vista por qualquer pessoa, né? Nós tínhamos ônibus para brancos, ônibus para negros, igrejas de negros, igrejas de brancos. Então isso acontecia realmente nos Estados Unidos. Cá no contexto tupiniquim, no contexto brasileiro, isso não é verdadeiro, pessoal. Por quê? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo batista, tá certo? Mesma denominação que o nosso querido Kleber Lucas se afirma ser, né, pastor batista. Então,
na nossa igreja, o primeiro convertido e o primeiro ministro ordenado na Igreja Batista foi o querido Teixeira, lá de Salvador, e ele era negro, meu filho. Ou seja, o grande escritor Ariano Suassuna, ele vai chamar a realidade brasileira de um circo da onça pintada. E isso pode também ser aplicado no meio evangélico, tá certo? Porque no meio evangélico nós sempre tivemos igualdade racial, nós sempre tivemos ordenação de pastores índios, pastores asiáticos, pastores negros, pastores brancos, pastores latinos, e nós sempre convivemos como irmãos na fé. Graças a Deus isso nunca ocorreu. Então, o que acontece? Essas afirmações de dominação branca, que querem embranquecer, isso não é, para o contexto brasileiro, isso não é cabível, tá certo? Então, vamos concluir aqui esse nosso primeiro episódio de Reflexão e Fé, afirmando o seguinte. Primeira coisa, nós vemos que essa afirmação do Kleber Lucas é uma afirmação de uma pessoa que realmente quis lacrar. Então, o contexto e o texto do hino chamado... Desculpa, tá, gente? Então, o contexto do hino Alvo Mais Que a Neve não diz que é um contexto de dominação, mas é um contexto de pessoas desejosas de perdão dos pecados, tá certo? A afirmação de dizer que a teologia negra não é aceitada no Brasil, que só chegou agora, também cai por terra. E também esse discurso de segregação e racista, ele também cai por terra, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Fica por aqui esse nosso primeiro episódio de Reflexão e Fé. E, por favor, coloque seu comentário. Se você gostou, compartilha também o nosso conteúdo, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio de Reflexão e Fé. Até a próxima, pessoal.